Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui no programa Papo de Físio, que acontece todas as terças e quintas, com o objetivo de ajudar você a conseguir trabalhar na UTI de forma segura e independente da sua experiência. Então, toda terça e quinta a gente tem esse encontro aqui no Papo de Físio. Meu nome é Tamires Jeremias, sou fisioterapeuta intensivista e ajudo você a conseguir entender de vez ventilação mecânica. Então, o tema do nosso encontro de hoje é primeiros passos no ventilador mecânico. Como eu começo? O que eu faço? E se o paciente piorar? E agora? Esse é o nosso tema do nosso encontro de hoje, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte: você está entrando na UTI, entrando num ambiente desconhecido, um ambiente cheio de aparelhos, um ambiente que você está frente a um paciente muito grave. Aquele paciente grave é aquele paciente que está entubado, aquele paciente que está conectado a várias máquinas diferentes. Então você está chegando na UTI, você não sabe nem aonde encostar direito no paciente de tanta coisa que tem ao redor dele. Então tem o ventilador mecânico de um lado, tem a bomba de infusão do outro, tem todas as medicações das drogas vasoativas. Às vezes esse paciente ele tá na hemodiálise, então é um paciente que é difícil até a gente chegar frente a ele diante de tanto dispositivo que ele tá. Esse é a nossa característica do nosso paciente grave, nosso paciente crítico. Essa é a palavra que a gente usa bastante quando a gente fala de UTI. Mas por que o paciente crítico? Por que dá tanto medo quando a gente está frente a um paciente como esse, um paciente tão sensível? O nosso paciente crítico, ele é aquele paciente na UTI que ele está com tanta disfunção, então o pulmão dele não está funcionando direito, por isso ele está no ventilador mecânico. O rim dele não está funcionando legal, ele está em insuficiência renal, por isso ele está na hemodiálise. O coração dele não está batendo como deveria bater, por isso ele está em medicações específicas, em drogas vasoativas. Então é um paciente que está sofrendo, é um paciente que está com várias disfunções. Como esse paciente ele tem muitos aparelhos, existem vários barulhos ao redor do paciente para nos informar se esse paciente está bem ou não. Então, quando a gente está entrando na UTI, naquele ambiente totalmente cheio de pacientes, alguns entubados, outros não, alguns aparelhos vão estar apitando, principalmente o ventilador mecânico, se esse paciente não estiver bem. Vai dar aquela sensação, e agora? E se eu fizer alguma coisa de errado com o paciente? Será que ele pode ir a óbito se eu errar algum parâmetro ventilatório ou não? E daí começam a te chamar para então resolver aquela condição do paciente. Então, essa é a nossa carinha da UTI. É um ambiente normalmente fechado, né? Algumas UTIs têm janela que a gente consiga ver o dia e a noite, mas normalmente não é assim. Então, a gente vai tentando achar um espaço para atender esse paciente. E aí, o que a gente sente? A gente sente medo, insegurança, porque é um paciente que está muito fragilizado. E uma das fragilidades desse paciente com você é o ventilador mecânico. Então, tanto faz para o paciente se você vai estar no seu primeiro plantão ou se você vai estar no seu 10º plantão. O paciente só quer que você resolva o problema dele, ajude ele a sair daquele momento de fragilidade, aquele pior momento da vida dele. Quando o nosso paciente está entubado, a gente tem que pensar que o paciente entubado ele começa a perder as principais características dele. Quais são essas características? Ele não consegue falar, ele não consegue comer, ele não consegue normalmente se expressar muito bem e ele não consegue respirar. Por isso a gente tem tanta dificuldade em ventilação mecânica, porque a gente pensa que o ventilador mecânico vai ser como se fosse um passe de mágicas, em que a gente coloque qualquer número ou qualquer botão e a mágica acontece. Só que a gente tem que lembrar desse contexto, é um paciente que não está falando. Então, se ele tentar falar enquanto ele está entubado, isso vai ter alteração no ventilador mecânico. É um paciente que não está comendo, é um paciente que ou está muito medicado a ponto de ficar lá sem responder, ou conforme vai diminuindo as medicações, ele começa a ficar agitado com tanta coisa ao redor dele. Imagina você acordar, né, de uma situação que talvez você nem lembre, de tanta sedação que você teve,
Às vezes você acorda com os braços amarrados, com um tubo na sua boca que você não consegue falar e cheio de coisas conectadas a você. Imagina o desespero. Então o nosso paciente entubado, ele começa a ficar agitado, ele começa a tentar puxar as coisas, ele tenta até mesmo tentar tirar o tubo. Você já viu algum caso, ou de alguém que te contou, ou até no estágio, ou na pós, ou em algum momento, a história do paciente ter tirado o tubo? Eu lembro que um dos pacientes que eu atendi, foi até engraçado para falar que não foi trágico, era um paciente morador de rua, né? Então usuário de algumas drogas. Ele estava amarrado com os braços, ele estava amarrado com as pernas, de tão agitado que ele ficava. Conforme foi tirando a medicação, foi ajustando para que ele evoluísse na ventilação mecânica e saísse do ventilador mecânico, ele começou a ficar mais agitado ainda. O que aconteceu? Eu lembro que o médico me chamou e falou: Tamires, você acha que dá para extubar esse paciente? Falei: calma, vamos olhar, ele tá com a pressão muito alta, a pressão tava 19, portanto, ele tá assim, ele tá assado, vamos observar. Entrou as medicações agora, vamos observar. O que aconteceu? Eu virei as costas, fui pegar uma água, quando eu voltei o paciente estava extubado, ele com os pés, ele puxou o tubo e tava lá com o tubo todo jogado, com os 2 pés amarrados e com as 2 mãos amarradas. Então ele fez esse movimento de tronco e tirou o tubo. Por quê? Porque é agoniante estar com um tubo na boca. Então os pacientes eles ficam irritados, tanto que os familiares tendem a achar que o paciente realmente está melhorando na UTI, quando eles falam: o meu paciente ou meu familiar saiu da máquina, saiu do respirador mecânico, né? A gente ouvia muito isso na pandemia. Então, o que eu quero te mostrar nessa live de hoje, nesse encontro? Quais são os primeiros passos que você tem que saber de forma muito segura para você atender esse paciente crítico, para você atender esse paciente que está com uma fragilidade, que está precisando de você? A primeira coisa, né, que a gente tem que pensar é que esse assunto ele é tão importante que a vida do paciente está conectado a isso, está conectado ao ventilador. Não que você vai errar algum parâmetro, o paciente vai ir a óbito, não, mas um conjunto de erros podem levar o paciente a isso. A primeira coisa que você tem que saber de ventilação mecânica, o primeiro passo, independente se você é estudante, se você já é formado ou já deu os seus primeiros plantões, é o seguinte: por que o seu paciente está entubado, né? Qual foi o motivo que levou ele à intubação? Essa é a primeira pergunta que tem que estar de forma muito clara na sua cabeça. O que aconteceu com ele a ponto dele precisar ser entubado? Então, por quê? Ele foi entubado porque ele teve rebaixamento do nível de consciência, então ele estava conversando, de repente ele teve um AVC e parou de responder. Ele perdeu proteção de via aérea, ele não conseguia mais deglutir, ele não conseguia mais respirar. O que aconteceu na vida dele, na doença dele, no dia dele que ele foi entubado? Por que você tem que saber disso? Porque às vezes você vai chegar na UTI, você vai ver um paciente super grave lá no cantinho, cheio de máquinas, e você vai ver o vozinho, o seu João, conversando, e de repente em 2 horas o seu João é entubado. Daí você fala: não é possível, meu Deus, o seu João estava conversando. Por que ele foi entubado? Opa! Será que ele já não estava demonstrando alguma coisa antes? Que estava te pontuando que aquilo podia acontecer? E normalmente a resposta tá ali na nossa cara. É igual parada cardiorrespiratória. Por que todo mundo se desespera? Porque às vezes não é avaliado todas as condições que podem levar o paciente a parar. Então ele não para do nada, né? Às vezes já tá na cara que aquilo vai acontecer. Se ele tá com alguma disfunção de algum exame, como por exemplo potássio, se ele tá com pneumotórax, vários são os sinais que o paciente dá. Então a primeira coisa que tem que estar muito clara na sua cabeça é: por que o meu paciente está entubado? Então você tá chegando na UTI, tem eu para você atender, tô no leito 1, tem a paciente Maria no leito 2 e tem o paciente João no leito 3, tá? Tamires está entubada, seu João tá conversando e a dona Maria tá com catéter de O2. Daí a dona Maria do nada começa a piorar, começa a ficar taquipneica e falam pra você: dona Maria vai entubar. Por que então? Quais são as indicações da ventilação mecânica invasiva? Isso tem que estar muito claro. E o que acontece? Normalmente a gente decora isso para prova, a gente decora isso para passar num processo seletivo, só que quando a gente está frente a um paciente muito grave,
não tem muito decoreba, né? A gente até brinca que o paciente não tem esse tempo para você abrir o livro e responder, então isso tem que estar muito claro. Por que então o seu paciente ele vai ser entubado? Exclusivamente por uma condição. O seu paciente é entubado por uma insuficiência respiratória. Então, por algum motivo, o paciente não está conseguindo respirar adequadamente e ele começa a apresentar sinais clínicos da insuficiência respiratória. Quais sinais são esses de uma insuficiência respiratória? Ele começa a ficar taquicárdico, taquipneico, então respirando muito ofegante. Ele começa a ter queda de saturação, então o monitor começa a apitar. É aquele paciente que está saturando 93, do nada ele começa 89, 88, 87, começa a desaturar e o monitor começa a apitar. Aquele paciente que ele começa a ficar tão cansado que ele começa a pôr a mão no peito, agoniado, ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. Ele não consegue mais falar, porque quando ele fala, cansa, né? Não sei se você teve Covid, mas para quem teve, ficou com sequela, era horrível conversar e fazer outras coisas ao mesmo tempo. Então, esse paciente está te dando sinais de insuficiência respiratória. Não é que ele é entubado porque ele está taquipneico. Não, ele é entubado porque a taquipneia é uma condição da insuficiência respiratória. E daí o ventilador mecânico ele vai entrar para resolver isso. Então, quais são as indicações? Um paciente que precisa melhorar a troca gasosa. Um paciente que precisa, tá tão cansado, ele tá usando tanto músculo que não deveria estar sendo usado, que ele precisa repousar aquela musculatura, ele precisa diminuir aquele trabalho para respirar, né? Então são sinais, um paciente que precisa oxigenar melhor, que desatura muito. Então são sinais de que ele precisa de ajuda para respirar. Então não confunda isso. Ah, meu paciente foi entubado porque ele estava taquipneico. Não. Taquipneia, queda de saturação, outros sinais, rouxidão, cianose, né? O paciente fica com cianose de ponta de dedos, o paciente fica com cianose de rosto, facial, são sinais lá de um problema anterior, que é a insuficiência respiratória. A mesma coisa que a gente fala, tô dirigindo e daí o meu carro para. E daí você fala, o carro parou porque, sei lá, o motor tá com problema. E de repente não, só acabou a gasolina. Tudo bem, o motor pode estar com problema, mas a causa que fez o carro parar foi porque, sei lá, esqueci de abastecer. Então, quando você estiver frente a um paciente entubado, te dou esse desafio. Se você estiver no estágio, para frente ao paciente, mesmo se for um paciente de um colega, ou durante a pós, ou se você já dá plantão, fica pensando, por que será que ele entubou? E aí começam a surgir as dúvidas. Por que ventilação mecânica se torna um assunto tão difícil e complicado? Porque a insuficiência respiratória ela pode ser ocasionada por um monte de coisa. O nosso pulmão ele não está só conectado ao pulmão e pronto, né? Ele está conectado a várias coisas. Então, ele está conectado... O que a gente precisa fazer para respirar? A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter comando. Então, vem um monte de informação aqui do meu sistema nervoso central, do seu, que dá comandos respiratórios. Então, tem vários centros respiratórios aqui no nosso sistema nervoso que dá comando pra gente respirar. Tá, se ele vai dar comando, o que eu preciso para esse comando chegar? Eu preciso de nervo. O nervo vai dar informação para quem? Para o músculo respiratório se contrair. Então, vários motivos podem levar o seu paciente a ter problema para respirar. Não é só um problema do pulmão. O paciente teve um pneumotórax, beleza, não está respirando bem. Não, pode ser um problema central, como por exemplo um AVC. Pode, por exemplo, ser um TCE, o paciente que teve um acidente automobilístico, uma doença neuromuscular, problema de músculo, problema de nervo. Várias coisas, então, estão associadas ao nosso simples ato de respirar. Isso tem que estar claro. Mas, Samires, por que isso tem que estar claro quando eu estiver frente ao meu paciente? Porque se você não sabe o motivo que ele entubou, como você vai estar preparado para tirar ele do ventilador mecânico? Então, esse é o primeiro passo. Não tem jeito. Porque para a gente estubar o paciente, você tem que saber o motivo que ele foi entubado. Então, esse é um passo fundamental. E você entender o porquê que o paciente foi entubado, não tem nada a ver se você já tem experiência, se você é recém-formado. Você pode ser estudante e entender isso de forma muito clara frente ao paciente. Ou você pode dar 10 milhões de plantão e continuar errando a mesma coisa. Então, observou os sinais clínicos,
da insuficiência respiratória, aí você tem que ter isso muito claro, qual foi o motivo dele entubar. O segundo passo para você entender a ventilação mecânica, você tem que entender alguns conceitos básicos do ventilador. Tá, mas o que são conceitos básicos? Quando a gente fala, sei lá, de um celular, de um computador, a gente tem o botão de ligar, a gente tem o botão de desligar. Se a gente fala de algum recurso da fisioterapia, a gente entende por que a gente está usando aquele recurso. E isso não é diferente em ventilação mecânica. Então, por exemplo, como você vai acertar o oxigênio do seu paciente se você nem ao menos sabe qual o parâmetro que vai entregar isso para ele? Quer ver um exemplo? Se eu te perguntar agora, o que é uma taquipneia? Provavelmente você vai saber me responder. É o momento que o paciente respira muito rápido, né? Tá com uma frequência respiratória muito alta. Tá, e o que é uma hipopneia? Opa, o paciente está respirando um pouquinho, devagar. Se eu te perguntar o que é uma hipertensão, você vai falar, Tamires, é o momento que a pressão arterial fica muito alta. O que é uma hipotensão? É o momento que a pressão fica baixa. E se eu te perguntasse, o que é uma frequência respiratória? O que é a FO2? O que é uma pressão de pico? Será que isso estaria tão claro para ti? Então vamos pensar. Beleza, a gente sabe que a frequência respiratória, por exemplo, como um dos sinais, ela varia lá de 12 a 18 mais ou menos. Se eu estiver abaixo disso, eu estou respirando muito devagarzinho. Se eu estiver acima disso, eu estou respirando muito rápido. Tudo bem, você sabe que o seu paciente está respirando pouquinho ou muito rápido. Mas o que é isso, né? O que é de fato a frequência respiratória? A frequência respiratória, por exemplo, é a quantidade de vezes que a gente vai respirar durante 1 minuto. Então, se você contar agora num cronômetro 1 minuto e você contar a sua respiração, essa vai ser a sua frequência respiratória durante 1 minuto. Então, pode ser que a sua dê 12, 13, 14, dentro da normalidade. Agora, o paciente cansado, que vai estar com esse movimento do tórax, você vai contar, vai dar 22, vai dar 23, vai dar 24. Mas por que eu tenho que saber disso? Porque quando você estiver frente ao ventilador mecânico, vai existir esse botão lá. Vai existir o botão da frequência respiratória. E daí você vai ter que escolher esse número para o seu paciente. Putz, então quanto eu escolho se a Tamires estivesse entubada? Eu coloco 14, eu coloco 15, eu coloco 16, 17, 18? E aí? Aí começam a vir as dúvidas. Então, por exemplo, a frequência respiratória, a gente coloca no ventilador mecânico o mais parecido com a normalidade. Então, se você sabe que a normalidade é de 12 a 18, você vai colocar um número entre 12 e 18. Você pode colocar 13, você pode colocar 14, você pode colocar 15, 16, 17, 18. Aí começa a dúvida. Nossa, vi um ventilador que tava uma frequência respiratória de 13. Vi o outro ventilador que tava uma frequência respiratória de 15. Qual que eu coloco? Daí vem a decoreba. E quando a gente está frente a um ser humano, a decoreba não ajuda muito. Mas se você sabe que a frequência é a quantidade de vezes que o seu paciente vai respirar e o que é normal, você escolhe dentro do que é normal. Aí, se o seu paciente estiver muito grave, você vai ver os exames dele e vai ajustar caso precise ser ajustado. Por isso que começa a fazer mais sentido quando a gente pensa, essa é a pergunta que eu mais recebo. Quais os parâmetros iniciais eu coloco quando eu estiver frente ao meu paciente? Eu posso te falar de cor todos os parâmetros, mas se eu te falasse, coloca uma frequência de 12 a 18, coloca uma FO2 necessária para acertar uma saturação, coloca uma pressão que gere um volume corrente, você vai falar, meu Deus, está falando grego, porque esses conceitos fundamentais ainda não são claros para ti. É a mesma coisa que oxigênio. Uma dúvida que a gente tem muito quando a gente está frente ao paciente é assim, quanto eu coloco de oxigênio? Vou colocar um número que o oxigênio não faz mal. Será? Toma um remédio errado. Toma qualquer remédio errado para ver o que acontece. Vai ter efeito deletério, vai ter efeito ruim aquele remédio. O oxigênio, ele também é um remédio para o nosso paciente. Tanto que o oxigênio é uma das coisas mais caras dentro de uma UTI. Se você realmente está num hospital de grande porte, um hospital que controla muito bem as coisas,
O hospital controla quanto que a UTI está gastando de oxigênio, porque é uma coisa cara e é uma coisa que quando a gente erra, traz prejuízo para o paciente. Então, quantas vezes a gente olha o paciente no catéter de O2, não deixa, é só um oxigênio, não vai fazer mal. Ah, no ventilador você vê aqueles parâmetros super altos. Será que realmente não está fazendo mal? Existem vários efeitos deletérios daquilo. Agora, se você sabe, vamos lá, que a FO2 é um parâmetro no ventilador mecânico que vai entregar uma fração, por isso é em porcentagem. Você vai entregar como se fosse um pedaço de pizza, uma fração de oxigênio para o seu paciente. E você sabe que aqui, igual eu tô respirando agora, igual você tá respirando agora na sua casa, o normal é de 21%, opa, eu vou ver no ventilador que o mínimo vai de 21% a 100%. Então, por que 21% o AFO2, por exemplo, não vai de 0 a 100? Né? Seria tão mais fácil se fosse de 0 a 100. Por que começa do 21 ao 100? Porque o 21 é o que a gente tem na atmosfera. Então, se você parar frente a um paciente, ou até faz o teste, depois que a gente terminar, abaixa aqui os posts anteriores do perfil, você vai ver que eu posto muita tela e vídeo do ventilador mecânico. Olha, se o paciente está com uma FO2 de 21, 25, 30%, o que você entende? E se o paciente tiver ao contrário, com uma FO2 próximo do 100, 90, 80, 75, qual que é a diferença? Opa, se eu sei que 21 é menos, é o mínimo, e 100 é o máximo, um paciente que está com muito oxigênio não está tão bem assim. É um paciente grave, é um paciente que você vai ver a gasometria dele tá ruim. É um paciente que fica, sabe, de barriguinha para baixo, pronado. Olha como começa a fazer sentido. Você pode ter certeza absoluta, se você vê um paciente naquela posição, igual os pacientes que nós vimos no Covid, ele vai estar com oxigênio muito alto. Ele vai estar com parâmetros de oxigênio muito alto. Por quê? Se o paciente está precisando de oxigênio no ventilador mecânico e não dá conta, aí o paciente é pronado. Agora, se você vê o paciente do lado, que tem a mesma doença, então vamos pensar que o paciente João e a paciente Maria, nos seus primeiros plantões, têm a mesma doença. Os dois foram internados por Covid. E daí você vai ver que a paciente Maria tá com uma FO2 de 21 ou 30, né? Que até isso o pessoal erra. Vou explicar o porquê. E o seu João tá com uma FO2 de 80%. Quem tá com mais disfunção de troca gasosa? Mas troca gasosa, opa, a FO2 eu tô entregando um oxigênio para ajudar na troca gasosa. Qual dos dois pacientes você acha que vai ter risco de saturar mais? Conta aqui pra mim. Você acha que a paciente Maria, que tá com 30% de FO2, tem mais risco de saturar, de cair o oxigênio dela? Ou você acha que o seu paciente João, que tá com 80% de FO2, tem maior risco de saturar? Conta pra mim aqui. Paciente Maria, digita aí, né, que tem que digitar o nome. Paciente Maria, de 30% de FI, ou paciente João, de 80% de FO2. Conta aí, vou dar alguns segundinhos para você digitar aqui. Paciente Maria ou paciente João? Por que a gente tem que saber disso? Será que a nossa conduta vai ser diferente com esses pacientes? Será que nesses dois pacientes a gente tem que olhar alguma coisa de diferente? Então me conta, paciente Maria tá com 30% de oxigênio e o paciente João tá com 80% de FI. Quem tem mais risco? Quem tem o risco do monitor ficar apitando assim, ó, e começar a desaturar? A paciente. A pessoa começando a responder. Paciente João, eu sempre uso, né? João e Maria. Os alunos sempre falam, nossa, coitado do João e da Maria, que você sempre usa de exemplo. Então, o paciente João, que tá com 80%, ele tem muito mais risco de desaturar, ele tem muito mais risco do que a paciente Maria, que tá com 30%. Porque eu sei, você sabe, que o mínimo vai de 21 até 100. Por isso que quando a gente vai ler sobre os parâmetros iniciais de ventilação mecânica, a gente olha assim, escolha um número de FI que mantenha uma saturação alvo. Então não existe regra de bolo.
começa obrigatoriamente a ventilar todos os seus pacientes inicialmente com 30% de FI. Não existe essa regra. Você precisa escolher um número que atinja um objetivo. Por isso, ventilação mecânica começa a ficar uma loucura. Porque é muito mais fácil quando a gente tem decoreba, quando a gente tem protocolo, quando a gente tem direcionamento. Mas tá vendo que isso não tem nada a ver com experiência? Então, assim, e eu sempre bato muito nessa tecla, porque muitas pessoas, quando se formam ou estão em outra área, né, da físio, desistem de trabalhar no hospital porque acham que o ambiente é muito difícil, acham que os cálculos são difíceis, acham que a gasometria é difícil. Será mesmo? Ou será que a gente não construiu um raciocínio clínico? Torna-se difícil porque o paciente que está ali grave, né, com vários problemas de saúde, várias disfunções orgânicas nele, ele é um paciente sensível. Então, ele é aquele paciente que no mesmo dia ele pode melhorar muito com você, ou no mesmo dia ele pode ir a óbito. Eu lembro uma paciente que me chamou muito a atenção, dentre vários, né? Mas uma também me marcou bastante, que foi o seguinte. A paciente, ela foi transferida de hospital, né? Ela estava conversando, ela teve insuficiência renal, insuficiência cardíaca, foi transferida de hospital. E toda hora ela falava assim: vocês não estão dando as medicações que eu tomo em casa. Não estão dando as medicações que eu tomo em casa. E eu falava: não é possível, será que não estão dando? Ou será que a paciente está confusa? Fomos lá, avaliamos o nível de consciência dela, estava ok. Daí eu perguntei pra enfermeira: estão dando o remédio que ela toma em casa? Deve ser algum remédio importante, ou corticoide, algum remédio, enfim. Beleza, passou. Daí o médico: não, tá tudo ajustado. O que ela toma em casa, ela também tá tomando aqui. Você passava no corredor e ela falava: não estão me dando o remédio que eu tomo em casa. Daí eu falava: não é possível que ela ia falar isso de novo. Perguntava para outro médico: estão dando a medicação? Qual é o remédio? Vocês perguntaram? Ela anotou num papelzinho quais eram os remédios. Por que ela me marcou bastante? Porque ela já era mais senhora e o esposo dela também era muito velhinho, não conseguia ir visitar ela. Então, sei lá, era uma segunda-feira, o velhinho dela, o esposo dela, só ia visitar ela na quarta. Aconteceu que ela repetindo, que nem repeteco: não estão me dando remédio que eu tomo em casa. No plantão seguinte, não estão remédio que eu tomo em casa. Ela começou a ficar taquipneica, com febre, de saturar. Eu falei: meu Deus. Olhei a prescrição e falei: deram medicação tal? E realmente não estavam dando algumas medicações que ela tomava em casa. Para um paciente que já tem várias disfunções, para ele desgovernar é muito rápido. É igual um carro que está com a roda ruim. Beleza, o carro pode seguir numa direção reta, mas se tiver um buraquinho muito pequeno na rua, o carro destrambelha todo, pode virar, pode cair. Poxa, mas o carro também pode ficar bem. Mas quando o paciente tem uma disfunção na base ali, uma hipertensão, um problema cardíaco, um problema respiratório, a chance daquilo ser muito rápido, ficar ruim muito rápido, é muito grande. Isso a gente vê também muito nos bebezinhos. O bebezinho, quando ele tá em ventilação mecânica, ele é muito sensível. Você olha pro lado, às vezes o bebê tá parado. Tanto eles são sensíveis na UTI, que o próprio bebezinho não é considerado parada cardíaca e respiratória quando chega a zero. Quando o bebezinho já bate uma frequência menor, já é considerado parada, porque aquilo é muito arriscado para a vida dele. E essa paciente falou, até que aconteceu que ela piorou. E conversa com um médico, conversa com outro, chama outro físio, e aquele rebuliço andando para lado. Daí o paciente da frente entrou em parada, ela totalmente desconfortável, colocamos uma ventilação não invasiva nela e o da frente, pum, parou. Quando tava todo mundo olhando da frente, massageando, ela também parou. E eu falando: não, ela não vai aguentar na ventilação não invasiva, já vamos ver intubação. Chamei o médico: olha, ela não tá aguentando. Mas vamos esperar mais um pouquinho. Eu falei: não, já deu meia hora, ela não tá aguentando. E o pessoal lá tudo massageando, todo mundo se revezando. Conclusão da história: a cena foi que ela foi intubada por um médico, massageada por uma equipe, passado um dreno por outro e virou uma confusão danada. Por que eu tô te contando isso? Porque essas coisas acontecem. Seria bom que elas não acontecessem? Seriam. Com certeza seriam. Mas a única coisa que vai te diferenciar diante de uma situação dessa, para que você não sente, chore e fala: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É o conhecimento. Então, entender se ela foi entubada foi importante, porque os médicos não conseguiam entubar ela. Falava: não tá entubada certo. Olha, tá, a barriga estufava. Falava: olha, a ausculta não tá certo.
tal coisa, colocou no ventilador pitando, falava, o ventilador tá pitando, não tá certo, não tá entubado. Então, a chance que ela teve naquela situação, essas situações elas só vão te dar tranquilidade quando você souber o que você tá fazendo. Você não vai ter mais tranquilidade no seu 10º plantão, não. Aquele frio na barriga, aquela sensação com o paciente entubado, ela vai ser sempre igual, né? Então, dificilmente a gente mexe num paciente grave sem estar muito preocupado de alguma coisa acontecer com ele, porque as coisas acontecem. Mas a diferença desse paciente ser bem manuseado no ventilador ou não vai depender do que você tem de bagagem de conhecimento. E a mesma coisa como, por exemplo, a gente está conversando do oxigênio. Então, entenda a base. O que aquele parâmetro significa? Por quê? Isso vai fazer total diferença na sua vida como físio. E em tudo. Então, se você entrar numa UTI, que o fisioterapeuta, por exemplo, troca aquela fixação do tubo, por que o fisioterapeuta está fazendo isso? Não é nossa função. Mas você consegue bater de frente com a equipe, você consegue ser um profissional melhor, porque você sabe que aquilo não é tua função. Ah, não sei direito, né? Tô aqui igual um carnaval, não sei o que eu tô fazendo. Ah, eu vi que fulano fez, eu vi que ciclano fez, eu vi que estão ventilando mais assim os pacientes na UTI. Será? Então, uma coisa que sempre me deu muita direção na físio, né? Seja num hospital mais fácil, seja num hospital mais difícil, seja num paciente muito diferente do que eu nunca tinha visto, foi entender os porquês. Por que o ventilador tá apitando? Que botão tá apitando? Por que tá com esse parâmetro? Se ontem ele tava com parâmetro diferente. Opa, daí o colega vai te falar, o paciente melhorou, o paciente piorou. Então, os porquês dentro de uma UTI salvam muito os pacientes. Por que o paciente piorou? Por que tá com mais medicação? Porque você fica até meio viciado em porquês, né? Você fica tentando encontrar o porquê. Tanto que não tem jeito. O primeiro passo é você entender o porquê que seu paciente entubou. E isso é legal. Isso é legal porque daí, beleza, pode acontecer uma situação muito catastrófica. Mas se a equipe e você souber os porquês, ficam fácil. Então, vamos pensar. Seu paciente está entubado. Não vamos mais falar de João e Maria, coitada João e da Maria, vamos falar paciente Elizabeth, sei lá, pra ver esse nome. Sua paciente Elizabeth foi entubada hoje, piorou, né? Teve uma disfunção cardíaca, entrou numa parada cardíaca, beleza. Daí o pessoal começa a massagear, um começa a cronometrar, o médico começa a falar as medicações, a enfermeira faz como se fosse um teatro bem organizado. Uma parada cardiorrespiratória num paciente bem organizado é até bem tranquilo de se ver. Por quê? A equipe começa a pensar, por que ele parou? Foi isso? Foi aquilo? Foi aquilo? Tentando achar um motivo. Então, foi tamponamento? Foi pH? Foi isso? Porque quais são os motivos que levam um paciente a uma parada cardiorrespiratória? E eu lembro também uma situação que me marcou, que foi na época que eu estava estudando ainda, né, na residência. Como passava gente de residência na físio, também passavam os residentes os médicos, né? E no pronto-socorro, eles tinham um papel colado na parede que era assim, ficavam os nomes dos médicos, dos residentes, e por ordem de chegada do que chegasse o paciente, cada residente fazia uma coisa. Então, por exemplo, tá o meu nome, o teu e do ciclano. Primeira parada cardiorrespiratória é o primeiro da lista que vai conduzir. Intubação, o segundo da lista, o terceiro e assim por diante. Então eles ficavam até também animados, igual a gente, para querer ver uma parada, para querer ver alguma situação. E aconteceu uma parada e era um professor deles, médico sensacional, era um médico que era intensivista e também pneuma, então era fantástico de falar de ventilação mecânica com ele, de ver modos avançados no ventilador, ver uma tomografia com ele, era uma experiência muito boa, muito rica. O paciente parou, ele deixou um massageando, um fazendo isso, outro fazendo aquilo, o físio estava no ambu, cada um numa posição. Daí ele começou, durante a parada, ele começou, e aí, por que parou? Quais são os 5Hs e os 5Ts que levam a uma parada cardiorrespiratória? Fala, nossa, 5H, como assim? O paciente tá parado, eu tô suando aqui, meu Deus, o que vai acontecer agora? Não tá mais... Não, quais são? Daí começou, T, tamponamento. Não, o paciente não tá tamponado. Tal coisa. P, pneumotórax. Não, o paciente não tá em pneumotórax. pH, opa, o
paciente estava com uma gasometria muito ruim antes de parar. Então, um dos motivos da parada pode ser pH. E aí vai sendo conduzida. Por isso que às vezes também durante uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, é colocado bicarbonato, porque tenta se corrigir uma situação muito urgente de pH. Mas por que eu tô dizendo isso pra ti? Porque quanto mais você entende os porquês, mais o medo vai indo embora, aquela insegurança, aquela suadeira com medo de alguma coisa acontecer com o paciente, e você vai se tornando mais seguro, a ponto de você conseguir atender qualquer paciente. Pode vir um paciente da cardio, entubado, pode vir um vozinho com AVC, pode vir um paciente neurocrítico com o cérebro lá todo rasgado, todo cheio de dreno cerebral. Mas se você sabe o porquê, você vai falar, não, beleza, eu nunca encostei num ventilador mecânico na vida, eu nunca tive a possibilidade. Meu estágio foi online, tô desempregada, não faço pós, eu nunca toquei num ventilador. Beleza, você pode ainda não saber manusear o ventilador. Mas o primeiro passo de você estar aqui, frente a mim, frente ao seu paciente, falar por que ele foi entubado, você já consegue resolver. Então fica mais fácil. E daí você começa a olhar a tela do ventilador. Um monte de número, um monte de botão. E você pensa, que droga desses gráficos, o que será que esses gráficos estão fazendo? Ou pior, faz igual vários amigos, né? Acabam falando, deixa aí o gráfico, não deve ser nada de importante. Se uma máquina foi projetada para ajudar o seu paciente a respirar melhor, uma máquina que salva tantas vidas, uma máquina que inclusive teve o boom, o ventilador mecânico teve um boom, na poliomielite, lá atrás, onde morria gente pra caramba, igual no Covid. Então, se essa máquina foi projetada, foi melhorada a ponto de fazer o seu paciente respirar bem, vencer uma insuficiência respiratória, todos os dados do ventilador mecânico são importantes. Mas, Tamires, e esse botãozinho aqui? Todos os gráficos vão te dar alguma informação. Todos os botões têm um porquê. Se o ventilador alarma, que bom que ele tá alarmando. Ele tá te dando uma informação. É melhor ele alarmar do que o seu paciente piorar e a óbito você falar, nem entendi. Sabe quando você chega atrasado numa festa e fala, nossa, nem entendi o que tá rolando? Não, que bom que a máquina apita. Por isso que quanto mais você sabe manusear o ventilador, tudo bem. E não tem problema se você nunca encostou na vida num ventilador mecânico. Se você tem a base, a teoria contigo, quando você estiver frente assim à máquina, igual nós estamos agora, frente ao nosso celular, você vai falar, respira. Primeiro você vai respirar, né? Cada um vai rezar para que Deus acredita. Fala, não, me dê calma, você só tem que pedir calma. Me dê calma, porque o conhecimento tá na minha cachola. Então você respira fundo, tenta aquele nervosismo, aquela dor de barriga, tenta dar uma segurada na emoção, você fala, não, beleza, o paciente assim, assado, você vai indo dando pequenos passos. Não espere você chegar lá no dia, eu falo como se fosse um Game Boy, apertando os botões, saindo com uma capa de super-herói, igual um monte de gente usa em terapia intensiva. Não! UTI são pequenos passos, assim como na fisioterapia, que salvam a vida do seu paciente. Então, sabe aquele detalhe? Sabe aquele oxigênio que você arrumou, que durante a semana ninguém arrumou porque o paciente não era seu? Aquele detalhezinho que você falou, não, eu vou forçar esse parâmetro, o paciente está bem, e ele é estubado 2 dias depois. O detalhe faz a diferença no paciente. Por isso que é tão legal a terapia intensiva. Porque você consegue ver pequenos detalhes, pequenas engrenagens abrir grandes portas. Diferente, por exemplo, no paciente da neuro. Nada contra, eu adoro neuro, mas não é uma área que eu nunca quis seguir. Então, na época da faculdade, alguns professores até puxaram, não, você leva muito jeito, vai pra neuro. Veio um paciente particular e falava, não, mas eu não quero. Porque na neuro, você faz pequenos passos esperando um grande espaço de tempo. Então, se seu paciente tem espasticidade, se o paciente está com grau de força alterado, se o paciente tem alguma coisa, você não vai fazer num dia e no dia seguinte ele vai melhorar. É cada dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Então, lembra que o meu professor até falava, Tamires, não acha que o paciente vai melhorar no teu estágio de bateria. Você vai fazer várias coisas para contribuir para a melhora dele.
Mas talvez não é só o que você fez que vai fazer melhorar. Falar, nossa, que chato, eu queria que melhorasse em uma semana, queria dar alta. Então, na UTI, não. Na UTI são pequenas engrenagens que você mexe que já dão resultado. Gasometria tá ruim, se você ajustar o ventilador correto, a gasometria vai melhorar em 2 horas, 1 hora. Não vai ficar 10 dias para a gasometria melhorar. Seu paciente tá ruim, precisou mudar de modalidade ventilatória, não tava respirando, agora tá, não tava falando, agora tá, é tudo assim. E não é que é rápido tanto para melhora quanto para piora. Um paciente que você pegou super carinho, aquela avó que te ensinou várias receitas pra você fazer na tua casa, dá 2 dias ela vai a óbito. Mas você consegue ver, a família consegue ver, a equipe consegue ver, então te dá sensações e experiências diferentes. Para mim, a principal vantagem, além dessa, de trabalhar em UTI, sempre foi a seguinte: parece que na UTI você é desafiado o tempo todo. Para quem gosta, né? Eu gosto bastante. Por quê? Um dia o paciente vai estar deitado, é um paciente, uma vozinha, que beleza, caiu, quebrou o fêmur, tá lá esperando, pôs uma prótese de quadril e vai embora. No dia seguinte chega um transplante cardíaco. No dia seguinte chega um acidente automobilístico, que são várias coisas. Então parece que o seu cérebro fica como se fosse uma esponja, tendo que obrigatoriamente estudar o tempo todo, revisar alguma informação. Então esse desafio de você conseguir misturar várias áreas da físio é legal, né? Te dá uma experiência grande. Então, você vai atender um paciente entubado neurológico, você vai ter que lembrar um monte de coisa da neuro. Não vai ser só ventilação mecânica, vai ser ventilação mecânica associada a neuro. Tá, que área cerebral ele tá lesionado? Será que essa área cerebral vai interferir no ventilador mecânico? E se eu estubar ele? Será que vai ser igual a um paciente que não é neuro? Putz, essa área do córtex faz o que mesmo? Então você é desafiado o tempo todo, porque cada ser vivo, né, cada patologia é uma coisa diferente. Então, eu e você podemos ter a mesma doença. Vamos pensar no Covid, né? Quanta gente teve Covid, gente que tinha pressão alta, gente que não tinha. E como que cada um reagiu de forma diferente. Pessoas mais novas ficaram muito ruins. Vozinhos, meu bisavô tem 104 anos, pegou Covid como se nada tivesse acontecido, né? A gente até falou, meu Deus, ele e a rainha Elizabeth estavam brigando, só que ela partiu primeiro. Falou, ele nem sofreu. Ele nem teve insuficiência respiratória e olha que ele faz uso de várias medicações respiratórias. Porque na época dele ele mexia com mármore e não usava EPI. Então ele sempre teve disfunção pulmonar. E ficou bem zaço na pandemia. Agora olha a gente, quantas vezes eu peguei e fiquei estrupiado. Então a mesma doença em corpos diferentes tem efeitos diferentes. E você precisa entender isso no ventilador. Quando você for estudar ventilação mecânica, você vai ter uma base do que aquela doença pode te ajudar, mas não necessariamente seu paciente vai reagir daquele jeito. Mas se você souber os parâmetros, souber como o ventilador está funcionando, por que essa válvula está abrindo, por que nessa modalidade abre de outro jeito, aí dá tranquilidade. Então dá aquela taquicardia de leve, mas é aquela taquicardia gostosa, igual o primeiro encontro, que você vai encontrar pessoas, você sabe que você não vai morrer, mas dá aquela sensação. Não é aquela sensação paralisante, essa é a palavra. Não é uma sensação que te paralisa na UTI, é uma sensação que te dá, né, vários hormônios, mas te leva a uma ação. E essa ação é ajudar o nosso paciente a melhorar. Certo? Hoje falei, hein, gente? 45 minutos, vi vários rostinhos, vi vários alunos aqui, Vivi, Elaine, vários alunos do Simplificando, que são queridos, mesmo no curso, vem aqui assistir as nossas lives. Então é isso. Me fala, tem alguma dúvida? Eu vi que rolou algumas dúvidas de gasometria. Deixa eu ver. Gasometria FO2. No caso, gasometria a gente vê todo dia, o tempo todo no nosso paciente entubado. E aí entra também isso de por que o paciente fez uma gasometria? O que eu espero? Gente, isso vai se tornando tão habitual quando a gente domina a ventilação mecânica que você já até sabe o que vai vir na gasometria. Se você olha um ventilador mecânico de um jeito, você fala, nossa, vai vir mais ou menos tanto de PaCO2, o oxigênio vai vir mais ou menos tanto, porque ele tá com a pipa assim, a FO2 assada. Você já meio que espera aquele resultado, não é? Hoje, né, igual a sensação de você pegar uma gasometria e falar, meu Deus, o que esses números estão representando? Não,
quando você entende de ventilação mecânica, você olha a gasometria e fala, nossa, eu não acredito, veio uma disfunção do tipo 2, achei que ia só vir de um jeito. Então vai ficando mais claro. Então gasometria não tem jeito, nosso paciente entubado, ele é sempre. Rolou 2 aulas anteriores de gasometria bem legais, então estão salvas tanto aqui quanto no YouTube, recomendo fortemente assistir. E é isso, toda terça e quinta a gente tem esse encontro nesse programa que chama Papo de Físio, em que eu trago um assunto real, um assunto de verdade que vai acontecer na UTI. Seja você na bateria de estágio num curto espaço, ou para você que quer trabalhar na UTI, né? Ou ainda não está trabalhando, ou está numa transição diária, ou está se preparando, como alguns alunos está se preparando, está querendo se sentir capaz de estar lá dentro para atender o paciente. Então anota aí, toda terça e quinta tem esse encontro. Rolam sempre os assuntos de ventilação, até assuntos mais específicos, como a tela do ventilador mecânico, até assuntos mais gerais, para que você vá destravando aí esse quebra-cabeça que é o ventilador. E não tem jeito, se você quer trabalhar na UTI, tem que entender ventilação. Eu falo que aceita que dói menos, né? Porque é muito pior 2 coisas acontecerem. Ou igual foi o que aconteceu com uma das minhas alunas, ou não aceitar uma vaga, então veio uma vaga muito boa para ela não aceitou por medo do ventilador, isso aconteceu. Ou 2, que também aconteceu com outra aluna, não passar no processo seletivo por não entender ventilação mecânica. Então essas 2 vertentes são ruins, né? Se você já tá na enfermaria, já tá trabalhando no hospital, tem uma possibilidade melhor ou de ir para um hospital melhor, dá aquele medo, puta, é melhor não ir pra UTI, não tem ventilação mecânica, que foi o que aconteceu com ela. E o segundo fez o processo seletivo e falou, putz, errei tudo de ventilação, foi lá, bombou e não passou no processo seletivo. Então não espera isso, né? Ventilação mecânica veio para trás. E a pandemia deixou um recado muito claro, escancarado na fisioterapia, que a gente não precisa esperar uma situação catastrófica, pandêmica, igual foi, que esperamos que não aconteça, né? Ou vai acontecer de tantos em tantos anos, daí pra frente, mas que não precisa vir uma situação tão catastrófica para a gente dominar um assunto que já era primordial. Então, ventilação mecânica ficou na mídia, vários vídeos dos pacientes sendo estubados. Teu familiar hoje provavelmente sabe que o fisioterapeuta mexe no ventilador, porque, né, aconteceu tudo que aconteceu em 2 anos. Mas e antes? Eu atendi trocentos milhares de pacientes de H1N1. E aí, também ficava com aquela máscara. Tuberculose, quem pegou a época de tuberculose? Tuberculose eu não peguei, mas H1N1 em São Paulo era igual Covid, né? Assim, pelo menos no pronto-socorro. Era o tempo todo aquele medo de ser se contaminar, não tinha vacina. E aí? Então, assim, não precisa esperar uma situação muito ruim pra gente reagir, né? Isso tem que estar muito claro. Seja uma coisa agora na tua vida, um problema aí que você tá tendo na tua casa, aí latente. Sei lá, alguém que você brigou, que você precisa... Ah, não, eu vou pegar o telefone e vou falar com aquela pessoa, tô muito tempo brigada com ela, preciso resolver. Ou estudar a ventilação mecânica. Então, identifica o problema e estuda, porque isso vai fazer diferença nos seus primeiros passos. Os seus primeiros passos no ventilador mecânico vão ser fundamentais para sua carreira inteira como fisioterapeuta. E não é só assim, um pouquinho. Não, para tua carreira inteira. Como você vai ser lembrado, como o médico vai te respeitar, como as portas dos outros hospitais vão abrir, quanto tu vai ganhar na fisioterapia. Vai sendo como se fosse uma árvore que você preparou direitinho ali, o solo, né? Para que a árvore cresça retinha, não cresça caída. É a mesma coisa quando a gente se dedica em ventilação mecânica já na base, né? Antes de estar na UTI. Ou beleza, se conseguiu uma vaga na UTI e também identificou o problema, também é positivo. Certo? Obrigado pela sua presença, pelos rostinhos familiares. Para você que também está vindo a primeira vez, seja super bem-vindo. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo o conteúdo de hoje. Não lembro de qual é o conteúdo de quinta, mas já está aqui na programação, que eu vejo bem antes. Agora em outubro a gente tem o mês do fisioterapeuta, então vão rolar alguns eventos de faculdades de físio. Eu vou estar em 2 faculdades falando de ventilação mecânica. Eu acho que o evento é gratuito, vou estar compartilhando aqui por esses convites que eu recebi para vocês também participarem. Um beijo, bom comecinho de semana para vocês e nos vemos na quinta-feira. Anota aí a Vivi. Um beijo, Vivi, um beijo, Elaine e aluninhas
maravilhosos, o Simplificando Sempre presente. Olha que coisa maravilhosa, já são alunas do Simplificando e não perdem nenhuma live. Então, mostra que o conteúdo tá bom. Tá bom, gente? Um beijão e até quinta-feira. Boa semana!